Como ajudar um filho de 6 anos com medo? Saturno retrógrado em Capricórnio na 12. Tem Plutão no ascendente em Capricórnio. Se o Saturno está em Capricórnio na 12 e o Plutão está no ascendente em Capricórnio, o ascendente é Capricórnio, né? Plutão deve estar na casa 1, ela colocou Plutão no ascendente, eu entendi que está na casa 1. Então, Saturno na 12 em Capricórnio, Plutão na 1 em Capricórnio, a linha do ascendente é Capricórnio. Então, e o filho tem medo. Bom, essa é uma situação bastante complexa. Eu vou tentar te dar algumas informações, né? O ascendente é Capricórnio e o Saturno está na 12. O Saturno é o regente do ascendente. Esse regente do ascendente na 12 e um Plutão em Capricórnio na casa 1 e o Saturno retrógrado em Capricórnio na casa 12. Eu imagino que durante a gravidez, você, como mãe, passou alguma situação que pode ter sido, de alguma forma, traumática para você. Por quê? Isso está refletido nesse Saturno. Talvez você tenha tido muita insegurança quando descobriu que estava grávida. Talvez você tenha tido muito medo quando descobriu que estava grávida. Talvez você tenha tido aqueles medos que são naturais, né? Medo de perder o filho, medo de não ter capacidade de criar o filho, medo de não ter dinheiro para cuidar do filho, medo de não ter dinheiro para sustentar o filho, medo, enfim. Isso acabou criando em você, né, a mãe da criança, um sentimento que passou para o filho. E ele, mesmo dentro do ventre, ele já estava sentindo toda essa sua insegurança, todo o seu medo. Primeira parte da história. O Plutão de casa 1, e se ele estiver muito próximo do ascendente, esse primeiro momento de vida do seu filho, ele pode ter sido bastante traumático também. Então, aqui pode existir no filho um sentimento de rejeição, um sentimento de perda, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de que o mundo não é seguro, um sentimento de que esse mundo é muito perigoso. E isso tudo gera a insegurança da criança. E agora, aos 6 anos, e se ele já estiver próximo dos 7, esse primeiro ciclo, né, aproximadamente aos 7 anos, né, a criança, toda pessoa, né, aos 7 anos, uma criança, tem o primeiro desafio de Saturno, que é o Saturno no céu fazendo a primeira quadratura para o Saturno natal. Acontece por volta dos 7 anos. Em geral, isso é um momento, para umas pessoas, vai ser mais desafiador, para outras menos. Mas quando a pessoa tem um Saturno forte no mapa, como é o caso do seu filho, porque tem o ascendente em Capricórnio, o Saturno está em Capricórnio, o Plutão está em Capricórnio, isso tudo torna esse Saturno muito forte, muito suscetível a todos os trânsitos e ciclos de Saturno. Então, serão sempre períodos marcantes. E, em geral, alguma coisa acontece que a pessoa, a criança, ela perde alguma coisa. Mudou de cidade, mudou de escola, perdeu os amigos, sai da casa que gostaria de sair, saiu da cidade que gostava de morar, alguma coisa aconteceu, os pais se separaram, o pai morreu. Você me desculpe eu estar falando tudo isso, mas você fez a pergunta, eu tenho que responder, tá? Todas essas situações estão acontecendo na vida atual. Porém, isso já é uma questão trazida da vida imediatamente anterior, porque isso que você sentiu durante a gravidez, ele já trouxe, isso foi impregnado, porque ele já trouxe esse Saturno retrógrado da vida imediatamente anterior. Aliás, de algumas vidas, mas de um assunto que ficou pendente da vida imediatamente anterior. Com
o Saturno regendo o mapa, que é o senhor do mapa, e ainda por cima esse Plutão em Capricórnio, essa é uma situação em que ele traz medos que ele nem sabe explicar e que vai demorar muito para saber explicar isso, de sentimentos que ele tem que estão lá nesses acontecimentos da vida anterior, que provavelmente, por ser um Saturno retrógrado, né, indicam que ele provavelmente foi uma pessoa muito rígida, muito autoritária. Talvez ele tenha, é claro que precisaria conhecer o restante do mapa, né? Mas ele tem esses resquícios dessa vida muito dura na vida anterior, da própria personalidade dele. Então, ele hoje tem medo porque ele ainda é uma criança, mas ele tem medo principalmente porque ele deve ter lembranças que ele não sabe explicar quando a pessoa tem planetas na casa 12, né? Alguns acabam se tornando muito mais fluidos, assim, né? A conexão com o plano espiritual ou com a vida anterior. Outros não são tão fáceis, mas talvez ele tenha pesadelos, talvez ele tenha sonhos com essa vida anterior, e eram situações de muita rigidez, porque estou falando de Capricórnio. Então, pode ter sido uma vida, por exemplo, como militar, trabalhando, né, vivendo em alguma guerra, em alguma situação onde perdeu muita coisa, mas também que ele tinha esse posicionamento de comando. Por que eu estou falando isso? Porque tem um Plutão de casa 1 em Capricórnio. Então, ele pode ter, né, sido algum militar ou numa guerra, ou ser alguém que vivenciou muitas perdas, mas que também pode ter causado muitas perdas, né? E ter se endurecido muito com isso, e ele sabe, inconscientemente, ele sabe que tem arestas para parar ou contas para acertar na vida atual. Esse Saturno de casa 12 torna, e o Plutão de casa 1 torna esse processo todo muito lento. Lento em que sentido? Pode levar algumas vidas para resgatar essas questões de vidas anteriores. Esse Saturno, estando na casa 12, como você disse, e ele já está com 6 anos, esse Saturno já cruzou a linha do ascendente. Então, com ele ainda muito novo, eu não sei qual a distância do Saturno para o ascendente, mas a primeira passagem do Saturno pelo ascendente, a primeira vez que o Saturno cruza o ascendente na vida de qualquer pessoa, é um momento marcante também. E nesse caso, provavelmente, provocou alguma perda. Essas perdas podem ter sido perdas financeiras, enfim, tudo isso acaba reforçando a ideia de que o mundo é um lugar inseguro, de que o mundo é um lugar violento e que eu preciso me proteger e que eu preciso me resguardar, e às vezes eu preciso atacar também. Enfim, se a questão é medo e insegurança, isso provavelmente atingiu você também como mãe, talvez vocês dois, mas se você quer ajudar o filho principalmente, vai precisar de terapia. Terapia é um bom caminho, tá? Ele é muito pequenininho para fazer psicoterapia, mas tem florais, né? O pessoal que trabalha com florais tem florais ótimos para lidar com a insegurança, com o medo. É uma coisa sutil que vai trabalhando na criança, né? Levemente, lentamente, e isso vai ajudando. E você também pode, né, fazer uso dos florais e trabalhar, porque eu acho que isso tudo tem um reflexo em você. Aconteceu com ele, mas com certeza alguma coisa aconteceu na vida de vocês. Então, os florais e outros tipos de terapias alternativas, né, vão ajudar. Você sabendo que ele tem toda essa insegurança e esse medo, você, de alguma forma,
mostrar que você está sempre ali, que você vai proteger, que você vai ajudar, se isso for possível, né? Mas com um acompanhamento de um terapeuta, isso fica mais fácil até para ajudar. O outro conselho é, como tem muita rigidez, eu não sei nem o restante do mapa, mas ascendente, esse Saturno e esse Plutão, tem muita rigidez, isso pode, e está tudo ligado ao ascendente, isso pode gerar rigidez física. E essa rigidez física, ter problema de juntas, de movimento, enfim, tudo que você puder fazer para que ele tenha alguma suavidade ou mais flexibilidade na vida, melhor. Atividades com água é muito bom para quebrar um pouco essa rigidez. Então, natação, talvez o medo impeça um pouco, mas aos pouquinhos, né? Por que a natação? Por que atividade com água? Porque o elemento água complementa a terra, né? E ele já tem bastante terra. Então, esse complemento pode fazer bem. Pode fazer bem também para as questões emocionais. Então, eu acho que é um caminho também legal. Então, tudo que puder suavizar através da água, isso vai ajudar, tá bom?